Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Ao levantar de minhas mãos, eu adorarei. Igual os santos eu exaltarei ao Rei dos Reis, e toda língua confessará: Santo é o Senhor. E as palmas louvam ao eterno Salvador. Santo é o Senhor, aleluia. Jesus está neste lugar, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Ao levantar de minhas mãos, eu adorarei. Igual os santos eu exaltarei ao Rei dos Reis, e toda língua confessará: Santo é o Senhor. E as palmas louvam ao eterno Salvador. Santo é o Senhor, aleluia. Jesus está neste lugar, aleluia. Santo é o Senhor, aleluia. Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live e que Deus possa tocar o seu coração e trazer o refrigério à sua casa, à sua família nesse momento, amém? Que você nessa tarde de bênçãos possa ser tocado pelo Espírito Santo e que a sua casa venha ser cheia do amor de Deus e que traga a paz para todos da sua casa, da sua família, em o nome de Jesus. Eu te peço nessa hora que se você está com a sua Bíblia em suas mãos, eu vou ler no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 29 em diante, que diz assim: Mas eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite está chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos foram abertos e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava a respeito das Escrituras Sagradas? Essa palavra é muito linda, que fala sobre os discípulos de Emaús, né, que eles estavam indo sobre o caminho de Emaús, né, um caminho contrário da onde Jesus tinha pedido para que eles fossem. E ali Jesus apareceu e falou a respeito das Escrituras, e quando eles chegaram na casa, ele entrou ali na casa com os seus discípulos,
né, e começou a falar, né, daquilo que ele já havia pregado a eles, e o coração deles começou a queimar, a sentir sede daquilo que eles estavam ouvindo, né? A questão aqui é que eles tinham já ouvido, eles eram discípulos fiéis, caminhavam com Jesus, né? Estavam ali cheios das coisas que eles tinham visto sinais e maravilhas, mas algo lhes faltava para serem discípulos fiéis, né? Faltava o coração deles queimar pela presença de Deus, queimar pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o coração essas pessoas me honram com o coração, com palavras, e o coração delas está longe de mim, né? Jesus disse. Mas a pergunta que eu quero te falar nessa tarde: como está o seu coração? Seu coração está cheio? Seu coração está queimando pela presença de Deus? Então essa é uma pergunta que eu deixo para você, para que você faça a si mesmo. Se você está com o seu coração queimando pela presença de Deus, não deixe que isso venha esfriar o seu coração, que coisas venham esfriar o seu coração. Fique firme na presença de Deus e que a palavra venha cada dia mais tocar o seu coração. Porque se isso não estiver acontecendo, meu irmão, é sinal que você está faltando alguma coisa. Procure buscar mais a presença dele, procure andar junto com a palavra, e ela vai ferver o seu coração, assim como tocou o coração dos discípulos, e eles puderam ser renovados naquele momento. Em nome de Jesus, eu oro para que Deus possa falar com você através da palavra, dos louvores, e que essa tarde venha ser uma tarde de maravilhas para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Antes de eu falar, eu cantava sobre. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tu tens sido bom, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar.
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Traz luz para sombras, traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Olá, amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto virtual, o culto da IBN, Igreja Batista das Nações. É muito bom ter você aqui para juntos, mesmo que virtualmente, nós possamos oferecer um culto ao Senhor. Agora, a mais importante parte do culto é a parte da palavra, né? Então, eu quero conclamar você, aonde você estiver, que você baixe sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor e vamos pedir a Ele que Ele abençoe a palavra de hoje, a palavra que não é minha, mas é dEle, e que Ele abençoe o seu coração e os seus ouvidos para receber essa palavra, porque eu sei que ela pode e vai abençoar a sua vida. Então, vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, Tu que estás assentado no alto e sublime trono, cheio de glória, a Ti nós oferecemos, ó Deus, toda adoração e todo louvor. Também, Senhor, queremos expressar a nossa gratidão. E agora, Pai, nesta hora, estende a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Pai, abençoa a Tua palavra que será lida e explanada e que possamos, ó Deus, receber a partir mesmo de uma ação do Teu Espírito, ó Deus, as realidades daquilo que está no Teu coração. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as vidas que estão aí juntamente conosco, nos assistindo, nos vendo, que o poder do Senhor toque cada coração, cada lar, cada família, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor os abençoe, ó Deus, e que esta palavra venha de encontro com as necessidades de cada um. Muito obrigado, Pai, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amigos e irmãos, eu quero falar sobre o tema hoje, juízo e disciplina de Deus. O juízo, ele é diferente da disciplina, e talvez você queira já saber qual é a diferença. Bem, o juízo de Deus guarda uma relação com a punição, ou seja, o juízo é punitivo, né? E ele tem também uma relação com a ira de Deus, com a justiça de Deus e com a santidade de Deus. Quando a santidade de Deus é afrontada, exige justiça. Aí entra a justiça de Deus. E por Deus ser um Deus de justiça, ele tem que punir. Então ele foi afrontado pelo pecado, ele tem que ser a pessoa ou
aqueles que pecaram contra eles têm que ser punidos. Agora, e a disciplina de Deus? Como é que é a disciplina? A disciplina é uma ação de Deus na vida dos seus filhos. Antes que você me pergunte, então, uma ação de Deus na vida de todos? Não, na vida daqueles que são seus filhos. E talvez você tenha sido ensinado de que todo ser humano é filho de Deus. Não. A Bíblia nos diz, lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando João escreve esse versículo, ele está se referindo a Jesus. Então, todos aqueles que receberam a Cristo nas suas vidas como um único e suficiente Salvador, todos aqueles que deram as suas vidas ao Senhor, então esses são chamados, designados como filhos de Deus. Então a disciplina de Deus alcança estas pessoas. Elas vêm não para punir, mas para corrigir a rota de cada um. E elas guardam sim uma relação com o amor de Deus, isso não tenha dúvida, e guarda também uma relação com a santidade de Deus, porque Deus é santo, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele, e nós precisamos cada dia andar na estrada da santificação, caminhar na trilha da santificação cada dia, e por isso muitas vezes a gente precisa passar por certas situações de correção de rota. É isso que eu quero falar. Mas eu quero tomar aqui... Vamos falar um pouquinho primeiro do juízo de Deus. E eu quero tomar alguns textos que estão no Velho Testamento para podermos aprender um pouquinho sobre o juízo. E o juízo, então, como eu disse, ele vem como um elemento punitivo. E aí eu tomo aqui Gênesis capítulo 6, dos versículos 5 a 7, nós vamos ver o juízo de Deus sobre a humanidade. Você já deve estar sabendo do que eu estou falando, mas me permita ler esse texto. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir e conferir comigo. Se não, você pode ouvir a leitura e depois você confere na sua Bíblia. Então diz assim o texto: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Queridos, esse texto nos indica assim um juízo de Deus imediato aqui. Olha, quando ele diz assim, destruirei, ele resolveu destruir de sobre a face da terra o homem que criou, incluindo isso os animais e as aves do céu. Isso era um juízo de Deus. E por que veio o juízo? Observe, ele diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então já nos começos, vamos assim dizer, nós estamos vendo uma situação que afrontava a Deus, afrontava a sua santidade. E ele resolve então destruir o homem que ele criou. O versículo seguinte diz: E Noé, porém, achou graça aos seus olhos. Então ele manda Noé construir a arca e destrói este mundo inteiro com o dilúvio. A ciência hoje já comprova que houve uma inundação na Terra pelos estudos geológicos e a gente sabe, eu não preciso da ciência para saber disso, a Bíblia me informa, mas a ciência corrobora tudo isso que a Bíblia já dizia há muito tempo atrás. Então aqui nós vemos estabelecido o juízo de Deus sobre a humanidade. Mas eu tenho um outro texto que agora vai falar do juízo de Deus sobre um homem. Quem é este homem? O rei Nabucodonosor. E veja que coisa interessante. Daniel capítulo 4, versículos 29 até o 33, eu vou ler. E observe algumas coisas que a gente vai tocar nesse texto. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse:
Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Esse texto de Daniel nos informa que a arrogância e a soberba e o orgulho desse homem trouxeram juízo sobre ele. Isso é tremendo, porque nós podemos aprender daqui muitas coisas, mas eu não vou passar adiante, até porque o que poderia fazer hoje é estabelecer aqui um elemento de comparação, né, a respeito das situações que nós vivenciamos no mundo de hoje, mas o meu foco não é esse. Eu quero só dizer que Deus trouxe um juízo sobre a terra, trouxe um juízo sobre um homem, e agora eu vou ler um outro texto de juízo vindouro, né? Esses juízos vindouros estão sendo guardados para, como a Bíblia chama no dia do Senhor, serem derramados sobre a terra. Esse texto que eu vou ler, irmãos, ele está em João capítulo 3, versículo 36. E observe, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá vida, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sabe o que significa isso? Primeiro vamos entender que João está dizendo aqui que aquele que crê no Filho, que Filho? Está falando de Jesus. Aquele que crê em Cristo, aquele que o tem como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que deu o seu coração a Ele, aquele que entregou e confessou que Ele é Deus, que veio como aquele que se tornou homem, mas veio para morrer, pagar a minha dívida naquela cruz do Calvário. Se eu creio nele, então eu tenho a vida. É isso que ele está dizendo. Aquele que crê tem a vida. Mas aquele que não crê, ou seja, aquele que rejeitou o presente de Deus, a salvação em Cristo, esse não verá a vida. Mas observe a frase que vem a seguir. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. É como se estivesse ajuntando sobre a sua cabeça, né? A ira de Deus vai enchendo aquela pessoa, para que depois ela sofra o juízo de Deus, no tempo oportuno. Esses juízos que virão são chamados juízos escatológicos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o capítulo 18, você vai ver ali uma descrição de um período chamado a grande tribulação, ou melhor, a tribulação, porque envolve um período de 7 anos. Então, nesse período de 7 anos, os juízos de Deus serão derramados, e você pode vê-los aí a partir de Apocalipse capítulo 6. Mas são juízos que nós chamamos de juízos escatológicos. Mas observe que o juízo de Deus, ele vem sobre uma nação, ele vem sobre uma pessoa, ele vem sobre um povo, ele vem, enfim, ele vem sobre todos aqueles que cerram os seus punhos contra ele, que são rebeldes a ele e que rejeitam a salvação. Agora eu quero falar sobre a disciplina de Deus. Como eu disse, a disciplina de Deus, ela vem sobre os seus filhos. Mas ela tem um objetivo, é corrigir, como eu disse, corrigir a rota da vida dos seus filhos, né? Então eu tomo aqui um texto lá do Velho Testamento, depois eu leio outro do Novo Testamento. O texto que eu leio do Velho Testamento
Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. E esta passagem nos diz o seguinte: confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Observe que há uma relação aqui para que haja entendimento entre o pai humano e seu filho. Assim como um pai, e eu diria hoje os pais, né? Assim como os pais corrigem o filho a quem eles amam, e corrigem com que propósito? Para formar na vida daquela criança um caráter que vai sendo desenvolvido em meio a disciplinas e ensinamentos. Porque quando aquela criança cresce formada com este caráter, ela permanecerá ali firme, né? Então, observe que ele está dizendo que desta mesma maneira que os pais corrigem os seus filhos, assim o Senhor também nos corrige. Que coisa fantástica! Ele faz isso por amor, por amor. Não é uma questão que ele vai nos punir, porque toda punição que devia cair sobre nós, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Mas agora, nós, na nossa vida cristã, passamos por situações que muitas vezes elas se apresentam como elementos de correção. Eu quero ler um outro texto também, muito conhecido, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, eu vou ler dos versos 7 a 11. Poderia ler a partir do versículo 5, atrás um pouquinho, mas por causa do nosso tempo eu estou diminuindo um pouco o tempo aqui da leitura. Então, Hebreus capítulo 12, versos 7 a 11, que nos diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Olha a pergunta. Quando ele está fazendo essa pergunta, já subentende que todos os pais que amam seus filhos os corrigem. Então ele está dizendo que Deus nos trata como filho, por quê? Porque ele nos corrige. Vamos em frente. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Observe o que ele está fazendo aqui, ele está destacando uma coisa interessante. Porque se nós não participamos da disciplina, se Deus não está nos corrigindo, então tem alguma coisa errada. Será que eu sou simplesmente um religioso? Será que eu estou dentro da igreja, mas nunca tive uma experiência real e profunda com Jesus? E eu ainda vejo no meio da igreja, no seio da igreja, pessoas, irmãos, que vão para a igreja como aquele que vai para o trabalho e marca o ponto. Pessoas com espírito de religiosidade. Sabe, estar na igreja com este coração não convém. É claro, precisa ir para a igreja para ouvir a palavra, porque a palavra transforma. Mas não é esse o ponto. Porque nós vamos para a igreja porque nós somos salvos e nós queremos ter comunhão. Mas quantos estão dentro da igreja que têm um coração aceso, uma chama ardente por Jesus, uma sede tremenda de Deus? Quantos? Quantos, na verdade, têm lâmpadas que estão brilhando neste mundo de trevas? Quantos? Vamos lá. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Essa correção de rota tem sempre um alvo, né? Ele quer formar em nós o caráter de Jesus. Ele quer formar em nós pessoas com esse caráter que pode ser evidenciado a todos. E observe que ele diz assim, para vivermos. O verbo aqui, vivermos, ele vem, no grego exal, e ele vem de uma raiz da palavra zoe, que Jesus disse, eu vim para que tenham vida, tenham zoe, isso significa vida abundante, uma explosão de vida. Então, essa correção,
é sempre para nos colocar na linha do seu prumo, sabe? É exatamente isso. Porque aqueles, se referindo aos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, falando sobre Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmãos, a palavra diz assim, é uma ordem. Sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Nós nos relacionamos com Deus. Precisamos ter uma vida de santidade. Precisamos andar na trilha da santificação. Em todo tempo, em todo tempo. Você não tem uma alternativa na vida a não ser buscar uma vida de santidade. Mas ocorre que muitas vezes as pessoas estão entrando por caminhos paralelos e se distanciam de Deus. Ele termina o texto dizendo, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o que ele está dizendo aqui é que a situação de correção, de disciplina, ela traz ou ela produz dor. Ela pode fazer isso conosco. Então, às vezes, observe uma coisa interessante, porque nós podemos pensar o seguinte, todas as vezes que você derramou lágrimas, tem sofrido por alguma situação, é uma situação complicada de dor, de angústia, de adversidade, de problemas, eu não posso dizer que estas situações são situações de disciplina de Deus. Não posso afirmar isso. Por quê? Porque Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Então as pessoas passam por aflições. Mas o que eu quero enfatizar é que Deus pode usar situações realmente dentro dessas que nós pensamos ser, Ele pode usar exatamente na vida de um filho para corrigir a sua rota, como disciplina de Deus. E é isso que eu quero trabalhar nessa tarde com você. E às vezes as pessoas estão perguntando assim, como vem a disciplina de Deus? Para que a gente possa entender, eu vou citar um versículo que já foi um versículo que nós trouxemos uma palavra há pouco tempo atrás, dentro desse texto, que é Romanos 8, 28. O texto, ele nos mostra sobre a soberania de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas, porque o texto diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Queridos, isso aqui quer dizer o seguinte, sabemos que todas as coisas, todas as coisas, fala o seguinte, que Deus está no controle de tudo. Então, a sua vida, um dia que você deu a sua vida a Cristo, a sua vida, o Senhor tem o controle sobre ela. Então Deus, como Ele tem o controle, como Ele é soberano, Ele vai usar de todas as ferramentas, de todo tipo de ferramenta, da ferramenta que Ele quiser. E essa ferramenta, o que eu entendo por disciplina, é que ela produz uma certa dor, sim. Né? Porque quando a gente corrigiu o nosso filho, e se você for lá para Provérbios, capítulo 22, você vai ver que essa correção, ela tem muito a ver com você usar a vara, né, para corrigir o filho. Nós temos outros textos de Provérbios aqui que vão nos mostrar exatamente essa instrução aos pais. Fustiga a vara na criança, porque então você vai afastar dela a estultícia do seu coração. Isso é correção. Mas quando você, lá no Brasil a gente usava muito cinto, né? Quando você corrige um filho, o filho sente a dor. Mas aquilo vai formando o seu caráter. Então a disciplina de Deus muitas vezes traz dor sobre nós, né? Então é isso que a gente precisa compreender. E, como eu disse, as muitas situações complicadas da vida, embora a gente não possa atribuir a todas elas, mas Deus vai usando, conforme lhe apraz
cada situação. O ponto aqui é que nós devemos fazer um autoexame. Como diz Paulo, já citei esse texto aqui também em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos examinar. Será que eu tenho tido uma vida de busca da face do Senhor? Será que eu tenho me envolvido com a sua palavra? Será que no meu coração tem essa chama que arde? Será que eu tenho também essa sede do meu Pai que está nos céus? Será? São perguntas que eu tenho que responder a mim mesmo, sondar o meu coração. Porque muitas pessoas frequentam a igreja e não têm esse tipo experimentam esse tipo de situação no seu coração, na sua vida. Às vezes estão frios, distantes. Sabe por quê? Porque o mundo exerce um fascínio, um brilho sobre eles. Começam a pensar de acordo com os padrões do mundo. Infelizmente, nós temos pessoas assim na igreja que um dia confessaram a Jesus. Mas as pessoas, em vez de encher a sua vida com a palavra de Deus, com aquilo que nos traz a bênção do crescimento espiritual, não, começam a se encher com coisas deste mundo, se apegam às coisas que passam, que não vão ficar por aqui. Ou melhor, é que eles não vão ficar por aqui e acabam deixando estas coisas quando um dia partem desta vida. Quando nós pensamos nessa pandemia, todos os dias a gente acaba vendo na televisão o número das pessoas que partiram em decorrência dessa pandemia. Essas pessoas, elas partiram para a eternidade. Aonde elas estarão? Se partiram daqui com Cristo, vão se encontrar com o seu Salvador. Mas se partiram daqui sem o Senhor, vão encontrar-se com Ele como juiz. E aí, quando nós fazemos um autoexame da nossa vida, se nós não estamos desenvolvendo essa paixão pelo Senhor, se nós não estamos desenvolvendo essa sede de Deus, essa fome da palavra, nós precisamos cair de joelhos arrependidos e pedir ao Senhor que toque o nosso coração, que quebrante o nosso coração. Temos que orar pedindo a Ele: Senhor, cria em mim um coração quebrantado, e me dá, Senhor, um espírito reto. Cria em mim, Senhor, esse coração. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu tinha falado que nós somos a luz do mundo. Jesus disse isso, mas ele também disse uma coisa interessante: vocês são sal da terra. Irmãos, o sal, ele é um elemento que pode conservar os produtos alimentícios, principalmente carne. Quando você salga a carne, se você quer fazer carne de sol, como faz lá no Brasil, então você precisa deixar uma carne completamente cheia de sal na geladeira durante uns dias, e tirando a água que vai saindo da carne, porque o sal vai penetrando. Então, depois de tudo isso, a carne é salgada, extremamente salgada, e você não consegue comer. Você precisa passar a carne aí fazendo uma troca de águas nessa carne para tirar todo o sal que tem nela. E eu digo para você o seguinte: por que Jesus disse, vós sois o sal da terra? O sal também é um elemento que provoca sede. Quando eu como alguma coisa salgada na hora do almoço, eu passo a tarde inteira com sede. Aí quero beber água. Isso acontece comigo e com você, com qualquer um de nós. Eu gosto desse ponto, sabe por quê? Porque nós, como sal da terra, devemos provocar sede nas pessoas. Você é um desses que tem provocado sede nas pessoas que te cercam? Sede de conhecer esse mesmo Cristo que você conhece? Sede de saber aquilo que você tem, que eles não conseguem entender, mas o seu rosto tem um brilho diferente, a sua vida é diferente? Será? Então, queridos, muitos de nós temos, às vezes, posturas cristãs, mas nós estamos um pouco distanciados.
eu fui uma pessoa que nasci num lar cristão. Então eu sou desde pequenininho, eu como nasci num lar cristão, eu sou de igreja, vamos assim dizer, né? Mas eu me encontrei com o Senhor quando eu tinha 8 anos de idade. Já frequentava a escola bíblica dominical, tudo. E me batizei aos 11 anos de idade. Eu ando com o Senhor há muito tempo, mas teve um período da minha vida que eu me distanciei do Senhor. E algumas coisas precisaram ser consertadas. E eu quero dizer para você que eu já passei pela disciplina de Deus. Doeu. Posso dizer para você que doeu. Derramei lágrimas. Sabe? Achei que eu não ia aguentar aquela situação. Mas o bom de tudo isso é que depois eu podia dizer como o salmista lá do Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido porque eu andava errado. Bendita a aflição de Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte, quando nós fazemos o exame do nosso coração, nós devemos olhar para o Senhor e pedir para Ele, sonda, Senhor, o meu coração, vê se há nele algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelo teu caminho. Bem, nós temos um problema dentro da igreja, dentro do momento atual que nós vivemos. No passado, sim, tinha algumas coisas, mas o momento de hoje é um momento difícil. Os últimos dias, a palavra de Deus, que seriam dias difíceis. E, de fato, nós recebemos informações, muitas informações, todos os dias, pela televisão, pelas mídias sociais. Para você ter uma ideia, eu vi outro dia um psicólogo falando que, nos estudos realizados, uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que os Césares de Roma, né? Os imperadores, quer dizer, eles recebem mais, eles sabem mais coisas. Então imagina, os dias de hoje nós somos bombardeados por tantas coisas. E então nós precisamos estar sempre aptos para ouvir a voz de Deus, né? Deixar, rejeitar, saber rejeitar, discernir certas coisas. E, desculpa, e há no meio do povo de Deus situações complicadas também. Eu sei de pregadores, de pessoas que têm uma boa retórica e ocupam púlpitos de igrejas, mas as palavras ou a mensagem que pregam muitas vezes não se conformam com a palavra de Deus. Há pouco tempo atrás, não muito pouco não, isso já faz alguns anos, tinha uma pessoa que era membro da nossa igreja lá nos Estados Unidos, e ele se mudou para o Brasil, e ele leu lá um artigo e me mandou, me pedindo, pastor, eu estou um pouco incomodado com esse artigo, será que o senhor poderia ler e me responder? E esse artigo era, eles não desceram do ônibus. Eu li aquele artigo, e no artigo dizia que os jogadores do Santos tinham ido levar, se eu não me engano, acho que era ovos de Páscoa para uma entidade espírita, para as crianças. E chegando lá, os jogadores não desceram, alguns jogadores não desceram do ônibus porque eles se disseram cristãos e não iriam entrar no local. Eu, particularmente, sem querer criticá-los, se estivesse lá como cristão, eu desceria. Não teria problema nenhum com relação a isso, não. Mas o ponto em questão é que a mensagem contida, o cerne dessa mensagem, é o seguinte, ela é baseada no amor de Deus. E o que o autor estava dizendo ali? Ele estava simplesmente dizendo que os jogadores deveriam ter descido e que eles não pensassem nunca em falar sobre religião. Então, não fale sobre religião, não só naquele lugar, em qualquer lugar. Porque os tempos em que nós estamos vivendo, religião separa. Religião afasta. E o amor de Deus, pelo contrário, ele nos une. Então, será que o amor de Deus une todos os credos? Religião afasta e eu não posso falar de religião? Ou seja, quando ele quis dizer falar de religião, ele estava dizendo o seguinte, em outras palavras, não fala a mensagem do Evangelho. Porque isso é falar de religião. E se o outro crê de outra forma, você vai afastá-lo. E como o amor de Deus é aquele que nos une, por que você vai afastar? Então, a intenção dele era dizer, não fale de religião. Aí eu fiquei pensando, eu respondi o e-mail, claro que eu nunca concordei com aquilo.
Mas eu respondi esse e-mail para dizer o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ou melhor, desculpa, é um texto anterior. Ele diz, Mateus 10, 34, 35, que diz assim, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Ou seja, a mensagem do Evangelho não une, ela desune, ela separa. Por quê? Porque tem gente que vai receber e tem gente que vai ficar contra. Jesus disse isso aqui, que ele não veio trazer paz. Mas a mensagem dele traz até desunião. Eu fico com a mensagem de Jesus, eu fico com a mensagem de um pregador. Eu não entendo assim. Então as pessoas gostam, muitas vezes, de mensagens inteligentes, mensagens que afagam o seu ego, os seus ouvidos, massageiam esse ego, sabe? E ao fazer isso, observe que Paulo tinha um cuidado com a igreja de Coríntios, que era o texto que eu ia ler, mas aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele tinha um certo receio das pessoas que estavam na igreja, porque ele diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quantas pessoas estão se apartando da simplicidade que é em Cristo para dar ouvidos a palavras bonitas, a palavras que são proferidas e acabam envolvendo e massageando o ego, os ouvidos daquelas pessoas. E isso muitas vezes nos afasta das realidades da palavra de Deus. Queridos irmãos em Cristo, isso aí para você é uma chamada de atenção. Fique atento, porque observo que muitas vezes, quando nós nos afastamos dos propósitos de Deus, então nós somos, por Ele, disciplinados, porque Ele quer corrigir a nossa rota. Ele quer nos colocar de volta no caminho que Ele mesmo traçou, Ele mesmo desenhou, para que nós pudéssemos andar nele. E eu vou partindo para uma conclusão para dizer o seguinte. Veja o perigo. Como isso é uma questão realmente perigosa. Eu não sei, eu não tenho conhecimento nessa área. Eu li isso esses dias atrás num determinado lugar, de um apicultor que ele estava trazendo uma historinha interessante para dizer o seguinte, que quando uma abelha operária pica alguém várias vezes, ou alguém é picado por essa abelha várias vezes, ele acaba desenvolvendo uma certa imunidade, de modo que depois a abelha vem picá-lo, de novo ele não sente mais nada. Isso me fez lembrar exatamente essa condição, porque as pessoas, às vezes, eu entendo que estão absorvendo certas coisas do mundo, e daqui a pouco o pecado começa a picá-los, mas eles desenvolvem uma certa imunidade e eles não mais conseguem sentir o pecado, não conseguem mais sentir aquela picada venenosa do pecado. Por quê? Porque já abriram suas portas e relativizaram o pecado nas suas vidas antes. É como a história desse apicultor. Mas eu quero terminar com uma pergunta, antes ainda, porque algumas pessoas podem estar fazendo essa pergunta aí. Quanto tempo demora a disciplina de Deus? Se você está fazendo essa pergunta, isso é uma coisa que eu não posso responder no sentido de que Deus não nos dá um tempo. Mas o que eu entendo é que Deus tem o controle do termostato, ou seja, a temperatura da disciplina pode aumentar ou pode diminuir, depende da nossa resposta. Mas Deus também tem o controle do relógio, ou seja, do tempo que você fica na disciplina. Então vamos entender que se a disciplina fosse um deserto na sua vida, se você tivesse que passar por um deserto, quanto tempo você ficaria nesse deserto? Não sei. Mas Deus tem o controle do termostato, então ele pode esquentar, a chapa pode ficar quente,
Ou você pode, eventualmente também, diminuir, encontrar alguns oásis e diminuir aí esse tempo no deserto. Depende da nossa resposta ao Senhor. Então, quando Ele está nos corrigindo, nós nos abrimos para Ele. E ao nos abrirmos, nós falamos: Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Cumpre em mim o teu propósito. E dizer depois, como o salmista: foi-me bom ter sido afligido. Quando você olha para trás, você vai ver que Deus trabalhou na sua vida com um propósito de abençoar você. É por causa do amor que Ele tem por você. Eu termino dando 2 recados. Primeiro, para você que é cristão. Você tem examinado sua vida cristã? Como é que ela anda? Será que você está se sentindo um pouco distante, um pouco frio? Examine. Veja como é que você está com o seu relacionamento com Deus. Ore. Ore. Senhor, eu estou voltando. Eu não quero andar mais no caminho paralelo. Não quero, Senhor, permitir que o mundo exerça esse brilho, esse fascínio sobre a minha vida. Antes, pelo contrário, meu Senhor. Os meus olhos eu quero colocar fixos em Ti o tempo todo. Quero cumprir, Senhor, a Tua vontade. Quero ter uma relação com a Tua palavra, uma relação diária. Porque é nela que eu encontro tudo aquilo que eu preciso. Então, irmão, faça esse exame. E se estiver num caminho paralelo, volte correndo. E se você acha que você tem, ou você sabe que você tem essa sede de Deus, que você tem esse relacionamento mais íntimo com Ele, eu digo: persista nisso, e guarde o seu coração, glória a Deus pela sua vida, mas continue orando por aqueles que precisam, que necessitam de ter uma experiência mais profunda com Deus. Em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que ainda não deu a sua vida a Cristo. Você que ainda não confessou Jesus. Você que muitas vezes diz assim: não, uma religião cristã, os evangélicos são muito bons, eu gosto, tenho simpatia. Mas você não tomou uma atitude, não tomou uma decisão. Eu digo para você o seguinte: amanhã pode ser muito tarde. O dia se chama hoje. Hoje é o dia de você, aonde você estiver, de abrir o seu coração e dizer: eu creio que Jesus é o Deus que se fez carne, que tomou a humanidade. E Ele foi àquela cruz do Calvário, sofreu por mim, pagou a minha dívida a Deus, Pai. E morreu, verteu sangue, morreu naquela cruz e ressuscitou ao 3º dia. E ao ressuscitar, foi assunto aos céus. Eu creio e dou a minha vida a Ele. A minha vida já não é mais minha, é dele. Ele tem o controle dela. Quando você fala com os teus lábios, o mundo espiritual vê. A Bíblia diz que os anjos se alegram e fazem festa no céu. Eu quero orar por você. Quero orar também pelo cristão, pelo meu irmão aí, que talvez esta palavra veio e tocou o seu coração. Então todos nós vamos fechar os nossos olhos e fazer esta oração juntos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos que ouviram esta mensagem. Quero te pedir, meu Deus, que o poder e a unção do Teu Espírito toque estas vidas, estes corações. Pai, se tem alguém aí sendo disciplinado nesta hora, que o Teu Espírito ajude, ó Deus, para que ele possa atravessar esse período de disciplina.
Que o teu Espírito toque, Senhor, o seu coração, a sua vida, a sua casa. Pai, que o Senhor abençoe grandemente. E se tem aqueles, ó Deus, que estão meio que distanciados de Ti, com as suas lâmpadas quase que se apagando, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, os tome pela sua mão. Pai, que o Senhor os traga, Senhor maravilhoso, de volta, e que sejam abençoados e envolvidos pelo teu amor e pela tua graça. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que não necessitam de correção, Senhor, o Senhor também os conhece. Quero te pedir que o Senhor firme os seus passos, Pai. Mas o Senhor é aquele que determina quando há necessidade. E nós queremos ser corrigidos pelo Senhor, porque somos teus filhos. Mas, Pai, eu quero orar também por aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se tem alguém que me vê e que nesta hora deseja entregar a sua vida a Cristo, Pai, em nome de Jesus, toca esse coração, abençoa esta vida, dá para essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção, e que essa pessoa seja envolvida pela tua graça, seja amarrada pelas cordas do teu amor, e que a tua misericórdia também o envolva em todo o tempo. Abençoa, pois, estas vidas, em nome de Jesus. Bem, amigos e irmãos, muito obrigado por estar conosco. Eu desejo para você uma semana abençoada, que Deus possa abrir portas e caminhos para cada um de vocês e que tenham profundas experiências com Jesus durante esta semana. E, se Deus quiser, nos veremos na próxima transmissão. Que Deus te abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo, de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus.